Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura dirigida por eventos, ou Event Driven Architecture. E aí galera, beleza? Lá no livro que eu estou estudando, que eu tenho comentado aqui com vocês, o Architecture Patterns with Python, ele utiliza uma arquitetura dirigida por eventos, ou uma Event Driven Architecture. Mas que diabos é Event Driven Architecture? Então eu fui dar uma pesquisada, para aprofundar nesse assunto e mostrar os vários significados desse conceito de arquitetura dirigida por eventos. Aí sempre que eu quero saber alguma coisa relacionada com engenharia de software, eu vou lá no mestre Jedi, que é o Martin Fowler. Martin Fowler é um cara que consegue definir muito bem as coisas e no site dele existem muitos posts lá relacionados com várias coisas dentro do desenvolvimento de software, e uma das coisas que ele fala é sobre arquitetura dirigida por eventos. E aí ele tem até uma apresentação na GoTo, aquela conferência bem grande, que fala exatamente sobre os 4 significados de arquitetura orientada ou dirigida a eventos, ou Event Driven Architecture. Aí eu resolvi fazer 2 vídeos, Esse primeiro aqui que vai ser mais conceitual, na verdade eu estou pegando aqui todo esse conhecimento do Martin Fowler e compactando aqui para você entender esses 4 significados de arquitetura dirigida a eventos. Então eu estou preparando aqui 2 vídeos, Esse vídeo vai ser sobre a parte conceitual, onde eu vou passar esse conhecimento aqui desses 4 significados de arquitetura dirigida a eventos. E no segundo vídeo vou mostrar uma implementação aqui no TypeScript com Node que vem desse exemplo do livro. Então nesse primeiro vídeo vai ser uma parte mais conceitual, no segundo vídeo vou mostrar uma parte prática. Então vamos lá para a parte conceitual. Então o primeiro significado, que provavelmente é o mais frequente quando se fala em arquitetura dirigida por eventos, é quando se tem, pelo menos em alguma parte do sistema, componentes que se comunicam via notificação de eventos. Então, em inglês, isso é chamado de Event Notification. Então, esse aqui é um exemplo de sistema utilizado pelo próprio Martin Fowler, no qual há notificação de eventos, Event Notification. Então, ele dá um exemplo aqui. Vamos pensar 100 eventos, tá? Então, a gente tem aqui um sistema, São vários subsistemas, por assim dizer, que se comunicam. Então, você tem uma parte do sistema que faz gerenciamento dos clientes, certo? E aqui, então, toda a parte de cadastro de clientes estariam localizados aqui nesse componente, ou subsistema. E depois você tem um outro subsistema relacionado com comunicações. E aí o que acontece? Essa aqui é o cenário que o Martin Fowler comenta para falar sobre eventos. Então, digamos que o cliente muda o seu endereço aqui no sistema de gerenciamento de cliente. Então, ele muda o endereço dele, o que acontece? Sistemas de seguro, então pode ser que mude a cotação do seguro daquele cliente quando ele muda de endereço, certo? Então, de alguma forma, o sistema aqui de gerenciamento de clientes tem que notificar o sistema de cotação de seguros que foi feita uma mudança no endereço do cliente, certo? Então, tem que ser criada uma nova cotação de seguro. Então, existe uma dependência, se a gente for ver, entre o sistema aqui de gerenciamento de cliente e o sistema de cotação de seguros, certo? Então, quando há essa alteração do endereço, esse sistema tem que conversar, tem que notificar o sistema de cotação de seguros. Então, esse tipo de dependência não é muito legal, certo? Porque o que seguro, cotação de seguro tem a ver com gerenciamento de cliente? O gerenciador de cliente não quer saber sobre cotação de seguro, certo? Mas do jeito que o sistema está funcionando, existe essa dependência. Então, o que acontece? Existe até um padrão de projeto mesmo que se chama Subject Observer, que é o seguinte: quando acontece alguma coisa no sistema, a gente pode dizer que determinados componentes do sistema estão interessados nesse tipo de evento, certo? E quando esse evento ocorre, em vez do componente que gera esse evento conversar diretamente com quem está interessado nesse evento, ele publica, por exemplo, num message bus, ele publica lá, ou num event bus, publica que aconteceu aquele evento. Aí quem está interessado é que vai agir nesse evento. Então, basicamente, o que a gente quer? A gente quer mudar essa dependência, certo? E fazer com que a cotação de seguro é que dependa
do gerenciador de clientes e não o contrário, porque imagina que outro componente fique interessado nesse evento de mudança de endereço. Aí a gente vai ter o que? O Customer Management também dependendo desse outro componente, certo? Se esse componente é interessado na mudança de endereço. Então, quando a gente usa evento nesse caso, né, notificação de eventos, a gente inverte essa dependência e faz com que quem gera o evento não dependa mais de quem está interessado nesse evento, mas sim quem está interessado no evento é que dependa de quem gera o evento. E aí uma coisa interessante também é que a gente torna o evento uma coisa concreta dentro do sistema, ao passo que quando você simplesmente notificava por meio de uma chamada de uma função, essa chamada de função ela não é permanente, por assim dizer, a não ser que você tenha alguma espécie de login, que quando é feita alguma chamada você registra essa chamada no log, mesmo assim fica difícil você acessar isso e isso não está diretamente inserido no seu sistema. É como se fosse uma funcionalidade auxiliar de login. No caso, quando se utiliza evento, o evento é uma coisa concreta do seu sistema e aí, naquele caso, né, o sistema lá ou componente de gerenciamento de clientes, ele vai gerar um evento, certo? Ele vai criar uma coisa mesmo que fica permanente no sistema e que é visível no sistema. Então ele vai publicar esse evento, certo? E quem está interessado nesse evento vai lá no lugar onde esse evento é publicado e pode agir, né, sobre o acontecimento desse evento. Isso também torna o sistema mais flexível, porque se em algum momento, como eu disse, você tiver um outro componente interessado nesse mesmo evento de alteração de endereço, basta você dizer que esse componente agora está interessado nesse evento também. Então, o exemplo que eu vou mostrar no próximo vídeo, que eu vou mostrar um exemplo concreto de uma parte de uma arquitetura dirigida por eventos, é esse exemplo de notificação de eventos. Então, quando acontece alguma coisa no sistema, a gente pode criar um evento e colocar no que a gente chama de Event Bus, uma espécie de barramento, né, onde a gente vai colocar todos os eventos, onde a gente publica os eventos. E aí você tem um conjunto de handlers, certo? Que podem declarar interesse num determinado evento. Aí quando esse evento acontece, todos os handlers interessados nesse evento vão realizar alguma ação. Então, no caso daquele exemplo, né, o sistema de gerenciamento de cliente, quando há uma alteração de endereço, ele vai e publica esse evento no Event Bus. E aí, o sistema de cotação de seguro vai perceber essa alteração, que é esse evento, e vai fazer o que precisa ser feito para criar uma nova cotação. Então acontece mais ou menos isso, né? Você tem lá um lugar onde os eventos são publicados, né? Então isso aqui, o evento vira uma coisa concreta no seu sistema. Então no caso aqui, um evento de mudança de endereço. Então o Customer Management publica o evento de mudança de endereço e o Insurance Quoting, que está interessado nesse evento, pode atuar quando esse evento ocorre. Então, como eu disse, né, esse é como se fosse o padrão de projeto Subject Observer, certo? Que você muda essa dependência mesmo, né? Quem realiza a ação simplesmente publica que realizou, não precisa chamar diretamente as pessoas que estão interessadas, por assim dizer, naquele evento. Ele simplesmente publica o evento e quem está interessado é que depende, por assim dizer, de quem gera o evento. Esse padrão também é chamado de PubSub, né? O Publisher Subscriber. Porque você tem o componente que publica o evento e tem os subscribers, né? São aqueles que se subscrevem, que se inscrevem como interessados naqueles eventos que podem ser publicados pelos publishers. Então, quando se fala de arquitetura dirigida a eventos, de maneira geral, está se falando sobre isso, sobre sistemas nos quais, pelo menos parte do sistema, existe alguma implementação de notificação de eventos. Então existem componentes que estão se comunicando via eventos. Então um evento ele é diferente de um comando, certo? O sistema lá de gerenciamento de clientes podia enviar um comando, fala assim, ó, sistema de cotação de seguros, faz uma nova cotação aí. Isso seria um comando. O evento é diferente. O sistema de gerenciamento de clientes só fala assim, ó, o endereço mudou. Então, um trade-off, né, quando se utiliza esse tipo de implementação, esse tipo de arquitetura dirigida a eventos, é que o comportamento do sistema não é tão claro, tão óbvio quando se olha o código, por exemplo, certo? Porque em algum lugar você pode estar publicando eventos e você não sabe exatamente o que vai acontecer, a não ser que você olhe
todos os tratadores desses eventos, todos os interessados naqueles eventos, para saber o que está acontecendo. Quando você tem só a chamada mesmo, só chamada a funções, né? Sistemas que têm essa dependência mesmo, então aconteceu alguma coisa, eu chamo uma outra que está interessada, por assim dizer, nesse acontecimento. Então, é o sistema mais simples de entender, porque tem lá uma sequência de coisas que vão acontecer, então fica mais claro de você ver e entender o funcionamento do sistema. Quando você tem eventos, o comportamento do sistema não é tão claro, não é tão óbvio, não é tão explícito. Fica mais difícil de entender o que está acontecendo. E você pode ter esse tipo de event buzz, né, esse barramento de eventos, dentro da própria aplicação, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, quando se utiliza o DDD, também existe o conceito de Domain Event, né? Então, acontece um evento no domínio, você pode publicar esse evento e aí quem está interessado nesse evento pode realizar alguma operação. Então, isso é um tipo de barramento, por assim dizer, de evento que está interno à aplicação. Você pode ter um barramento externo, né? Então, eu falei, por exemplo, do RabbitMQ. E aí você pode ter vários serviços conversando, utilizando um barramento que é um sistema mesmo externo à aplicação. Então, esse tipo de barramento, né, o sistema de mensageria, é muito comum quando se utiliza microserviços, né? A gente pode dizer que um sistema orientado a microserviços, ele também pode ser event-driven. Se existe essa ideia de eventos que estão ocorrendo, que a gente publica uma fila, e aí existem outros componentes ou outros microserviços que estão interessados nesse evento. Então o Martin Fowler coloca isso, né? Como tudo na computação sempre tem um trade-off, né? Então no caso, quando você utiliza Event Notification, você desacopla o remetente do destinatário. Então, o remetente não chama diretamente o destinatário, ele simplesmente publica um evento. Por outro lado, você perde um pouco no entendimento do sistema, né? Então, não existe um statement, né? O Martin Fowler usa essa expressão, no statement of overall behavior. Então, não é fácil de entender exatamente o comportamento do sistema. Então, esse é o primeiro significado, por assim dizer, de quando se fala de arquitetura dirigida por eventos. O segundo significado que o Martin Fowler coloca é um sistema que contém Event Carried State Transfer. Então aqui ele está fazendo uma analogia com REST, né? Porque tem lá State Transfer também quando se fala de REST. Aqui seria Event Carried State Transfer. Porque o que acontece, pessoal? Vamos prestar atenção aqui. Então você tem lá a questão do Customer Management publicando evento, certo? Relacionado com a mudança de endereço. E aí o que acontece? Quando você vai refazer essa cotação de seguro, o que acontece? Você, em geral, vai precisar de mais informação, certo? Você vai precisar saber qual que é o endereço novo, por exemplo, para refazer a cotação do seguro. Então, para isso, você teria que conversar com o sistema de gerenciamento de clientes para saber essa informação que está no banco dele, por assim dizer. Então, esse componente tem os próprios dados dele, então você tem que conversar com ele para saber mais informações para poder realizar, por exemplo, aqui no caso, a nova cotação. Esse tipo de sistema com Event Carried State Transfer, Martin Fowler fala que é o seguinte, em vez de eu ficar conversando sempre com o sistema de gerenciamento de clientes aqui, para pegar mais informações, uma opção é o que? O próprio evento conter detalhes da mudança. E aí você não precisa ficar conversando, certo? Não precisa desse tráfego aqui entre o Insurance Quoting e o Customer Management, certo? Porque a informação está no próprio evento. E aí no caso, o que acontece? O Insurance Quoting pega esse detalhe da mudança e coloca no seu próprio banco, por assim dizer. Então ele tem os seus próprios dados e assim ele não precisa ficar conversando, não precisa gerar esse tráfego aqui entre esse serviço ou componente com esse serviço ou componente. Então, obviamente, aqui vai ter replicação de dados. E com isso a gente tem uma desvantagem, por assim dizer, que é a questão de consistência. Você pode ter uma inconsistência num determinado momento da execução aqui dos seus serviços, porque um dado está diferente nessas duas fontes de dados. Mas aí tem a questão de consistência eventual. Então, eventualmente, esses dados vão ser sincronizados e vai ficar tudo ok. Mas existe esse problema, que é um problema de microserviços mesmo,
quando você usa microserviços da maneira correta, porque de fato a ideia é que você não tenha um banco centralizado, certo? Porque senão você tem o que eles chamam de monolito distribuído, que é um problema sério, né? Então, de fato, quando você tem um sistema orientado a microserviços, o ideal é que cada microserviço tenha a sua base de dados. Quando você precisar de algum dado de outro serviço, você conversa com esse serviço. Então, esse é o segundo significado de um sistema com arquitetura dirigida por eventos. É o Event Carried State Transfer. O terceiro significado é quando você utiliza Event Sourcing, que é a ideia de você ter um registro de eventos como a sua fonte primária de dados. E aqui voltando no mesmo exemplo lá de sisteminha com gerenciamento de clientes, num sistema comum, quando você, por exemplo, pede para mudar um endereço, você tem só uma fonte primária de dados lá, que é o seu banco de dados, por assim dizer, ou algum tipo de repositório. E aí, essa pessoa tinha um determinado endereço e agora passou a ser esse outro endereço aqui, no qual a cidade é Boston. Então você realmente apaga o endereço antigo e coloca o novo por cima. E aí você tem o estado atual do sistema que está lá nessa fonte de dados. Ou seja, você não guarda os dados antigos, você só guarda o estado atual. Então, quando você tem Event Sourcing, é como se você tivesse duas camadas aqui na sua fonte de dados. Uma é o estado atual do sistema mesmo, e a outra é que guarda os eventos. Então, no caso aqui de um evento de mudança de endereço, a gente vai guardar esse evento aqui nessa camada, por assim dizer, que guarda todos os eventos que ocorrem, todas as alterações. Então, tem um evento de mudança de endereço, e aí, aplicando esse evento, você vai ter a alteração no estado atual do sistema. Mas você guarda esse evento ele fica gravado, de maneira que você consegue recuperar o estado anterior se você quiser. Então, você tem lá o estado da aplicação e um log de eventos que levaram a esse estado atual da aplicação. E aí, qual que é o teste para saber se seu sistema realmente implementa Event Sourcing? Se por algum motivo você perder o estado atual da aplicação, você pode aplicar todos os eventos que ocorreram para chegar no estado atual. Então, você tem os estados anteriores aqui. Isso pode ser feito, você pode fazer, por exemplo, snapshots. Em cada dia você pode fixar aqui um estado anterior, que vai ser o primeiro, por assim dizer. E aí, aplicando todos os eventos que ocorreram de alteração, você consegue recuperar o estado atual que você tinha no sistema. Então, esse é o teste, de um Event Sourcing System. Então, todos nós utilizamos sistemas que têm algum tipo de Event Sourcing. Tá? O exemplo mais popular é o Git, certo? O Git é um sistema de Event Sourcing, porque você guarda todas as alterações que ocorrem no código, de maneira que você consegue voltar para trás, você consegue recuperar o estado atual, indo de um estado anterior e aplicando todas as alterações, todos os diffs que foram ocorrendo ao longo do tempo. Então, o Git é um sistema de Event Sourcing. E outro tipo de sistema que é Event Sourcing também é todo o sistema bancário, porque o sistema bancário ele guarda todos os eventos de alteração que ocorrem na conta, de maneira que ele consegue também recuperar estados anteriores, e é uma coisa que deixa o sistema muito mais seguro também. Se ocorrer algum problema, você tem todos os estados, todas as mudanças de estados que ocorreram na conta durante um determinado período de tempo. Então isso é Event Sourcing, é uma maneira diferente de você guardar os dados do sistema, que é você realmente grava um log de todas as alterações que ocorrem durante a execução do sistema. E você consegue recuperar, então, estados anteriores e você consegue recuperar o estado atual aplicando todos os eventos que ocorreram ao longo do tempo, a partir de um estado anterior. Então, esse é um outro significado de arquitetura dirigida por eventos. Quando alguém fala que tem uma arquitetura dirigida por eventos, pode ser que a pessoa esteja falando de Event Sourcing. E o quarto e último significado de arquitetura dirigida por eventos é o CQRS, que é o Command Query Responsibility Segregation, que não pode ser confundido com o CQS, que é o Command Query Separation, que é uma coisa mais interna que você pode utilizar, por exemplo, em sistemas orientados a objetos e diferenciar métodos que fazem consultas, que fazem queries, de métodos que realizam comandos.
de maneira que os métodos que realizam consultas nunca produzam nenhum efeito colateral, ele simplesmente está acessando um dado. E métodos que realizam comandos podem ter algum efeito colateral, por exemplo, mudança de estado do objeto. Então esse seria o CQS, que não tem a ver com arquitetura dirigida por eventos. O que a gente quer falar aqui é do CQRS. Então o CQRS é um padrão que foi primeiramente descrito por um desenvolvedor chamado Greg Young, que inclusive conversou com o Rodrigo Branas. Eu vou colocar o link do bate-papo, que foi bem legal, né, do Rodrigo Branas com o Greg Young, aqui na descrição do vídeo. E basicamente quer dizer o seguinte, que você tem dois tipos de modelo na sua aplicação. Um é o modelo de consulta, que é utilizado sempre que é realizada uma consulta ao sistema, e um outro modelo, que é o modelo de comando. Então, sempre que existe um comando que é realizado a partir de fora da aplicação, por exemplo, a partir da interface gráfica, esse comando vai ser realizado para realizar operações no modelo de comando, que é separado do modelo de consulta. Então, o CQRS é um assunto mais complexo também, que valeria a pena um vídeo só falando sobre o CQRS, mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou deixar só essa explicação curta mesmo, e esse seria o quarto sentido de uma arquitetura dirigida a eventos. Então esses são os 4 significados colocados pelo Martin Fowler. Espero que você tenha curtido. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de implementação de notificação de eventos, né? Ou Event Notification, que é utilizado lá no sistema, exemplo lá no Architecture Patterns with Python, aquele livro espetacular que eu estou portando para TypeScript. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.